estamos nós aqui, né? Eu estou aqui na produção de mais uma peça que é sucesso aqui no meu ateliê, que é o porta-controle remoto. E eu estou usando um pouco deste fio aqui, que infelizmente não entregam mais no meu estado. É o barbante predileto, olha, tem só um pouquinho, mas eu já tenho no meu estoque essa cor, que é chumbo. E tenho também esse que é predileto também, amarelo ouro. É isso? Amarelo ouro. Aí quando acabarem esses aqui, eu tenho que usar de outra marca. E conforme eu fui mostrando aí, inicialmente, desde o início dos squares, eu tenho aqui 3 squares nas cores que a cliente pediu, que eu achei super diferente, super bonito esse contraste. Estou aqui com a base, também toda em ponto fechadinho, ponto alto. Vou montar. Estou aqui na outra parte, que é para o outro lado do porta-controle remoto. Estou produzindo aqui e vou produzir ainda as flores. Vou contar para vocês o que aconteceu com as flores aqui, por isso que eu dei uma pausa. Vou mostrar para vocês já já, de mais pertinho. Ontem eu mostrei a vocês que eu tinha feito uma florzinha, né? Uma florzinha aqui, ainda tem que ser colocado mais uma carreira. E o verdinho, eu fui fazer mais outra hoje e fiz essa, mas mostrei que estava sendo feita com a agulha 2,5. Vou mostrar para vocês como que eu fiz para esse cabo de bambu não ficar balançando, porque ele tinha saído daqui. Olha que lindo esse detalhe. Eu coloquei cola Super Bond, fiz várias coisas aqui. Não reparem minhas unhas, que eu estava mexendo com tinta. E aí eu nunca ficava. Eu colocava cola Super Bond nesse cabo de bambu e nunca ficava. Aí eu coloquei cola Super Bond, enfiei um pedacinho de barbante aqui dentro. E aí não é que ficou? Fica feio aqui, ó. Esse pedacinho de barbante, mas não sai não. Então, voltando à história, fui lá, comecei a fazer um amigurumi, esse amigurumi rosa, toda feliz, até que, pasmem, acabou o fio. Faltando apenas fazer esse pedacinho aqui com 7 pontos altos aqui dentro dessa argolinha. Aí você vai pensar assim, dá para colocar 7 pontos altos aqui? Não dá. Não dá para fazer um ponto baixo aqui, 7 argolinhas aqui. Não dá, não dá. Acabou agora. Agora que acabou. Olha o meu desespero. Não, mas não tem importância não. Eu vou achar esse fio aqui em algum lugar para eu ter que comprar um outro novelo só para isso. Eu tenho que dar um jeito, eu vou desmanchar uma coisinha que eu tinha feito com essa cor. Eu tinha feito um sachêzinho, vou desmanchar um pedacinho, que o sachê eu nunca usei, foi uma amostra, só para fazer 7 pontos altos nesse pedacinho. Acontece isso? Às vezes acontece mesmo. E depois vou fazendo as outras cores, ok? Daqui a pouco eu volto. Eu estou crochetando aqui, lembrando que na época em que eu estudava, era uma outra época, né? Nós tínhamos algumas aulas específicas. Como assim? Nós tínhamos aulas que não estão mais na grade curricular, né, atual. Eu me lembro que na escola que eu estudei, a escola era pública. Eu estudei as séries iniciais até o 6º ano em escola particular e depois eu passei para a escola pública, que era muito boa. Eu estudei técnicas comerciais, aí é uma disciplina que não existe mais. O que era essa disciplina? Técnicas comerciais, vou falar resumidamente, era que você aprendia na escola como preencher cheque, os tipos de cheque, os tipos de relações comerciais,
E eu lembro até da minha professora, a professora Sandra. Na verdade, nós não chamávamos de professora, chamávamos de dona Sandra. Eu tive professora de educação para o lar, embora eu tivesse aprendido as coisas mais importantes em casa, como crochê, tricô, a costurar. Na verdade, eu lembrei disso tudo porque eu estou crochetando, mas vai ter uma etapa aqui que eu vou ter que costurar. Então, isso eu aprendi com a minha mãe. Mas, na escola, nós aprendíamos também a costurar. Caso a mãe não ensinasse, não tivesse como ensinar em casa, nós aprendíamos. Tinha a disciplina Educação para o Lar. Então, eu aprendi na escola também a pregar botão, a pregar botões. Aí a professora era Quelusa, ensinava a pregar botões diferentes, com 2 furos, com 4 furos, botões de plástico, botões de pressão, várias coisas ela ensinava. Ela ensinou a bordar os pontos básicos, deixa-me ver mais, ensinava a fazer bolo, ensinava algumas receitas, ensinava tanta coisa boa na escola. Então essas aulas eram as minhas preferidas. Estou lembrando só de algumas coisas. Então nós cortávamos os tecidos e tinha um caderno para a gente pregar os diferentes tipos de botão, os diferentes tipos de linha. E ela dava umas atividades específicas para os rapazes também, para os meninos. Tínhamos também aula de técnicas industriais. Técnicas industriais, a gente aprendia a fazer algumas coisas que eram para serem vendidas. Então eu aprendi a fazer agenda, eu sei fazer. Eu acho que o meu gosto para o artesanato veio também por esse incentivo que havia na escola. Eu lembro que aprendi com a professora Fabiana a fazer agenda, então tinha um maquinário para você fazer esse trabalho. A gente aprendeu a fazer porta-lápis, a gente aprendeu a fazer porta-joias, a gente aprendia a fazer caixinhas, a gente aprendia, fora a aula de educação artística, né, que não era chamada de arte, era educação artística, em que nós aprendíamos os tipos de cores, né, cores quentes, cores frias, cheguei a falar frias, cores quentes, cores frias, cores primárias, secundárias, cores neutras. Tudo isso a gente aprendia na escola, no ensino fundamental, não era no ensino médio não. Então veio assim na minha cabeça, essas coisas básicas eram aprendidas no ensino fundamental. E enquanto professora, eu tive que ensinar aos meus alunos no ensino fundamental, no primeiro segmento, tudo isso. Havia alunos que não sabiam mexer numa régua, não sabiam como usar uma régua, não sabiam como usar, como medir em centímetros, não sabiam nada disso. Havia a disciplina geometria separada da matemática. Interessante isso, que é a questão de ângulos, que a gente, quando que eu vou usar isso? A gente usa no dia a dia. Essa questão de cálculos, né? A questão para ver um tapete retangular, né? Altura, comprimento, essas coisas estão no dia a dia, né? Quilogramas, milímetros, tudo isso a gente vê. A argola que você vai comprar para você usar, né, no porta-toalhas, lá na indicação, né, que está lá na Shopee, vem dizendo o diâmetro dela. E aí você, se você não sabe essas noções básicas de tamanho e de espessura, você tem uma certa dificuldade, você fala, eu não sabia que era desse tamanho. Por quê? Na escola, antigamente, ensinava-se tudo isso lá nas séries iniciais. Eu tenho saudade desse tempo. Eu procurei passar essas questões, mas as coisas vão mudando, né? E os conteúdos vêm de uma forma que a gente tem que mudar. A gente não pode passar do nosso gosto, então a gente tinha que passar também conforme
vinha, né, pra gente. Mas eu dou graças a Deus que essas noções de peso, de quilo, de massa, medidas, unidades de medida, que às vezes a gente achava, nossa, como a professora era exigente. Isso tudo a gente aprende, medidas de comprimento, de massa, de peso, lá no primário, né? E ainda mais há uns anos, uns 40 anos, eram bem cobrado, era muito cobrado mesmo, e graças a Deus que era muito bem cobrado. E eu fico pensando aqui, que bom, né? Que a gente tem mais facilidade na hora de calcular o nosso trabalho, é muito bom. E a costura tá aí, tanto em casa eu aprendi, como na escola era passado. Gente, era muito legal, eu adorava essas aulas. Saía da sala de aula, né? Caderno, o quadro negro não, o quadro verde, que agora é branco, né? E a gente saía, a gente ia para aquele maquinário todo, a gente preenchia cheque, eu me sentia importante preenchendo aqueles cheques, cheque nominal. E hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é cheque, né? Sabem o que é Pix, né? Então, cheque nominal, cheque ao portador, cheque cruzado. E eu me achava importante fazendo aqueles cheques, preenchendo. A professora ensinava como preencher. Como que é aquela... Ai, meu Deus. Eu sei que eu gostava muito. A diferença das compras atacado, avarejo, aprendia na escola. A gente aprendia na escola. O que era uma promissória. Ai, ai. Quem aí tem 50 a mais? Quem aí tem 50 a mais e sente saudade desse tempo? Se você está vendo esse vídeo e sentiu uma certa nostalgia, escreva aí. Eu já andei pesquisando aqui que o meu público é 60 a mais. Sim, eu dei uma pesquisada que das minhas visualizações, o meu público é 60 a mais. E aí, se você sentir vontade, eu gostaria que você compartilhasse aí. Você lembra desse tempo? Eu sou 50, né? E aí, se você tem 50 para cima aí, por aí, lembra dessa época? Escreva aí se você aprendeu também essas disciplinas na escola e se você tem saudade delas. Bora pro crochê, daqui a pouco eu mostro mais do que eu tenho feito aqui. E eu tô nesse processo, né, da fase de costura. Vou costurar aqui esses squares, esses quadradinhos. Eu gosto de costurar mesmo. Uso a agulha de tapeçaria e eu costuro e depois eu vou fazer um acabamento. Eu vou mostrar para vocês como eu tenho feito aqui. Fica em forma de correntinhas, né? As duas correntinhas em forma de gotinhas, aliás. Eu pego a argola de trás com essa argola daqui da frente. Pego essa que é de trás e essa que é da frente, da argola que vem na parte posterior. A de trás com a da frente que vem na parte posterior. A de trás com a da frente que vem na parte posterior. E a minha costura fica assim, perfeitinha. Eu gosto assim. Ah, dá trabalho? Engraçado, eu gosto de coisas assim. Eu sou adepta de coisas que dão trabalho, mas que fiquem bem bonitas. E aí eu vou fazer, né, a costura com essa parte aqui. Ah, antes de fazer a costura, eu não tô aqui pra ensinar, não sou professora de crochê não, né, de crochê não. Então, eu corto aqui, de repente pode ajudar alguém, eu corto aqui e faço como a maioria faz. Vem com a pontinha da tesoura, é um fio 6, divido 3 para lá, eita, embolou. 3 para cá. Peraí. 3 fios para lá, 3 fios para cá. Pego uma agulha mais fina e puxo um desses fios, né? Um desses 3 fios. E venho com outro
e dou meu nozinho. Depois dou outro nozinho. Quem quiser pode dar 3 nozinhos. E depois corto bem rente. Se quiser passar uma colinha, mas, olha, na dica, nada, nada, nada. Desse lado de cá tem um arremate também para fazer. Vou aproveitar e vou fazer agora. Uso o mesmo processo. Eu gosto de pegar a ponta dessa agulha, dessa tesourinha que eu também comprei na Shopee, um kit com 3 tesouras, todas bem afiadas. Não lembro mais quanto foi, não. Aí com essa pontinha eu separo 3 para lá e 3 para cá. 3 fios, porque ele é de ordem 6. Escolho daqui uma alcinha, puxo esses 3 e os outros 3 vêm de encontro a ele. Eu dou um nozinho, depois outro nozinho, com mais força do que eu havia feito anteriormente. E rente eu corto uma perninha e rente eu corto outra perninha. Olha que maravilha! Esse é o lado avesso. E esse é o lado direito. Perfeito! E eu vou fazer o mesmo processo, querendo aparecer aqui. E eu vou fazer o mesmo processo nesse aqui. Eu tô me adaptando aqui, ó. Eu podia mostrar só as mãos, mas eu não consigo. Ainda tô me adaptando à mão que fala. Só aparecerem as mãos. Tá bom? Pessoal, já uni os quadradinhos da vovó, os squares. Porém, não vai dar para terminar essa peça hoje e mostrar a vocês. É uma peça trabalhosa, gostosa de fazer, mas trabalhosa. E eu vou ficar devendo para vocês mostrar ainda hoje. Mas faltam poucos detalhes e eu pretendo, com fé, terminar e mostrar amanhã ou no mais tardar na segunda-feira o desfecho final dessa peça. Eu dependo para terminar essa peça de uma boa tesoura para cortar as franjinhas, que ela leva franjinhas, e a minha tesoura não tá cortando nada. E se eu conseguir comprar uma tesoura para poder cortar as franjinhas, porque eu só tô com essas tesourinhas. Essas tesourinhas não tem como cortar a franjinha, cortar esse tipo de barbante, vai sair tudo torto. Então eu tô dependendo disso para concluir a peça. E fazer um fazer um acabamento, que eu gosto de não só terminar a peça, eu gosto de fazer tudo com ponto baixo em volta da peça. Sobre as florezinhas, vai dar para eu fazer sim, porque eu consegui achar onde eu tinha colocado o pedacinho, o squarezinho que eu fiz e nunca usei, só fiz como uma amostra, com o mesmo tom de rosa. E eu só preciso fazer 7 pontos altos para terminar essa florzinha. Então, eu vou ter que parar agora a confecção desse porta-controle remoto por conta da tesoura que eu não tenho. E no mais é rapidinho. Eu posso mostrar para vocês ou no vídeo de amanhã ou no vídeo de segunda-feira. Espero vocês aqui e não se esqueçam, quem é 50 a mais aí ou 45 mais, comentar se sentiu nostalgia desse comentário. Vocês viram que eu não fiz edição, não fiz nada, porque se eu for esperar tudo perfeito para fazer um vídeo, a gente não faz nunca. E a nova fase fase de fazer acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, se inscrevam. Se não puderem, também tá tudo bem. Se puderem, deixem um like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos vocês.